Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, trazendo um assunto extremamente importante, que é toda a realização de ensaios de segurança e eficácia, ensaios de ordem regulatório, utilizando métodos alternativos ao uso de animais, ou seja, utilizando toxicologia in vitro. Para quem não me conhece, meu nome é Paola Capelletti, eu sou supervisora do Laboratório de Toxicologia in Vitro do Banco de Células e diretora de estudos BPE. O Banco de Células do Rio de Janeiro, ele está localizado no Polo Tecnológico, do Inmetro, em Xerém, no Rio de Janeiro, e hoje em dia somos a maior coleção de células, acervo de células de América Latina. Então, temos aproximadamente 420 linhagens, material biológico que a gente distribui, mas também a gente tem material biológico que as pessoas depositam, né, com a gente. Então, um banco de células, hoje em dia, ele funciona em três áreas. Uma que seria toda essa parte de depósito e distribuição do material biológico, uma outra que é o Biobanco do Rio de Janeiro, que o Biobanco constitui o acervo de células primárias, tanto humanas quanto animais, e o terceiro, digamos, segmento seria a parte de toxicologia in vitro, onde a gente realiza os estudos de eficácia e segurança para diversos materiais, itens de teste, porém utilizando somente métodos alternativos ao uso de animais. Então, um dos nossos objetivos é esse, a gente conseguir contribuir com uma ciência ética e sempre prezando com os altos padrões de qualidade, ter resultados de qualidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento de medicamento, de um fármaco, no projeto de um dispositivo médico, não precisa ser sempre um medicamento, a gente sabe que temos umas fases, né, a seguir, e essas fases vão envolver o quê? Dinheiro e tempo. Então, por exemplo, a primeira fase seria a parte de pesquisa e descobrimento, né, que pode demorar, né, o que seria uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Depois que a gente descobriu essas novas moléculas, a gente precisa testar elas para ver se elas de fato são seguras. Não só seguras, se elas são eficazes. E aí a gente entra em duas vertentes: a parte dos testes pré-clínicos e toda a parte dos ensaios clínicos, depois regulatórios, onde aquele medicamento vai ser registrado, e depois a parte da comercialização e distribuição para a sociedade daquele fármaco. Os ensaios pré-clínicos, eles envolvem toda a parte da metodologia in vitro e in vivo utilizando o sistema animal, sim? E os ensaios clínicos, uma vez que passamos pela parte pré-clínica, eles vão utilizar diferentes populações em número, sim, de seres humanos para testar de fato a eficácia e a segurança daquele produto. Mas ele já passou pela fase pré-clínica, ele já foi aprovado, né? Então, quando a gente tem todo esse gasto de tempo, na verdade, o investimento de tempo e de dinheiro, e a gente começa a observar que temos falhas no desenvolvimento de medicamentos, essas falhas vão chegar a duas questões principais, né? O aumento dos custos de pesquisa no desenvolvimento desses novos projetos e a redução no número de aprovações de novos medicamentos. Isso é um dado que foi publicado pelo FDA, onde ela publicou que 90% dessas novas moléculas que chegam para eles acabam falhando, sim. Desses que conseguem passar por uma fase clínica, somente 1%, né, consegue fazer todas essas fases um, 2 e 3 da fase clínica, mas, infelizmente, a maioria acaba sendo retirado por falhas de eficácia ou alguma toxicidade que resultou inexplicável em todo esse processo. E por que essa palavra inexplicável chama um pouquinho a atenção? Porque, de fato, a gente teve um testeio, um pré-clínico antes. E naquele testeio pré-clínico, a gente determinou que ele era eficaz e que ele não era tóxico. Por isso que ele consegue passar para a parte clínica. Então, isso aqui está chamando um alerta, né, para gente. É mais ou menos numericamente como se a gente tivesse o seguinte: 10.000 moléculas promissoras ou futuros medicamentos, enfim. Desses 10.000 moléculas, uma vez descoberta, a gente precisa realizar nossas etapas de testeio, né? Então, a gente vai fazer os testes pré-clínicos e os testes clínicos. Nos testes pré-clínicos, vai envolver os testes in vitro, em vivo, né, utilizando o sistema animal, aonde dessas 10.000 a gente conseguiu aprovar 250 moléculas, ou seja,
Eu estou dizendo que 250 moléculas são eficazes e não são tóxicas, ou seja, são seguros ou seguras para a população. E quando elas passam de fato aos testes clínicos, que envolvem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dependendo do item de teste, somente 5 acabam sendo aprovadas. E dessas 5 aprovadas, somente uma acaba virando de fato o medicamento que ele vai ser comercializado e distribuído para a população. Isso aí chama a atenção e a gente está com algum problema, né? Ou vários, né? Mas principalmente a gente tem que detectar aonde estamos tendo um problema. Se a gente presta atenção, né, nas fases que a gente falou um pouquinho nos slides anteriores, a pesquisa e o descobrimento ela vai ser ampla. A gente vai descobrir várias moléculas. Nossa função quando a gente passa na parte pré-clínica é dizer que de todas essas moléculas a gente conseguir, né, ter um funil e falar essa é segura, essa é eficaz, essa é tóxica, nessa concentração, né, a gente construir uma base de dados para conseguir, a partir da fase pré-clínica, conseguir fazer um estudo clínico posteriormente. Então, o nosso problema está aqui, na fase 2, no estudo pré-clínico. Porque se ele passa pelo pré-clínico, o problema não deveria estar no clínico. O problema está, né, nessa barreira aqui. E aí, eu trago uma pergunta que eu acho que a gente precisa começar a fazer, né? É uma pergunta que é, precisamos de modelos animais, né? Toda essa fase pré-clínica a gente testeia em vivo, né? Em modelos animais. A gente precisa desses modelos? Uma resposta a essa pergunta é dada por um pesquisador que eu admiro muito, que é o Thomas Hartung, e ele fala o seguinte: sim, a gente precisa de modelos animais sempre e quando a gente esteja estudando animais. Se a gente não está estudando um fármaco que vai ser utilizado em animais, a gente não pode acreditar que um modelo animal vai acabar sendo preditivo, né, do que vai acontecer de fato na espécie humana. Então aí a gente já tem um erro. E umas outras perguntas que eu gostaria de trazer é: a gente pode, né, dizer que a ciência que utiliza animais, ela é considerada uma ciência ética? E aí entram várias questões, mas resumindo, né, um pouco tudo que a gente vive hoje em dia, eu sempre parto do início de que se aquele sujeito que está sendo, né, investigado, está sendo pesquisado, né, aquele animal que ele está sendo utilizado como sistema teste, ele, na verdade, ele não se voluntariou, né, para aquele estudo. Ele não foi informado dos riscos que ele vai ter ao longo de estudo, inclusive é o óbito, na maioria das vezes. Ele não pode decidir quando parar ou quando sair, a diferença de um estudo clínico, por exemplo, é conduzido com humanos. Então, eu acho que a gente está tendo uma ciência que utiliza seres sencientes e que, de fato, a gente não está utilizando uma ética, sim, para tratar esse indivíduo, aquela vida. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, além da ética, né, na ciência, é a gente analisar se toda essa experimentação animal, que ela vem sendo realizada há décadas, sim, ela de fato nos trouxe resultados que foram valiosos, significativos. Hoje em dia sabemos que a experimentação animal, ela não consegue ser mais defendida em termos científicos. Então a gente está num ponto, na verdade, num platô, onde a gente está com uma ciência que ela não tem suporte científico, então a gente tem um modelo que ele não é preditivo, por isso que ele está falhando tanto, porque a gente testa na fase pré-clínica com animais, tá tudo ok. Quando a gente passa de fato a fazer os ensaios clínicos, a gente vê diversas falhas. Então o problema de fato está em nosso modelo. Nosso modelo não está sendo preditivo. E além disso, a gente está utilizando um modelo que a gente não está trabalhando com uma ciência ética. Então, a gente tem que começar a ver de uma outra forma como que a gente vai testar todos esses produtos, medicamentos, dispositivos médicos, agroquímicos, enfim, que vão chegar em nossas mãos. O suporte científico, de fato, a gente tem diversas bibliografias que vão mostrar para a gente quão pobre é os resultados obtidos em modelo animal quando a gente tenta extrapolar de alguma forma para o ocorrido ou pelo visto na clínica com humanos. Então, eu só trouxe alguns aqui, né, a título de exemplo para vocês, mas, na verdade, a gente tem diversas bibliografias hoje em dia que suportam que um modelo em vivo animal não é preditivo do ser humano, né? Nem da fisiologia, nem da anatomia.
Então, vamos fazer uma comparação rápida, né? Tomando em conta o modelo animal, que é maioritário na maioria, né, dos estudos conduzidos com animal, que seria o camundongo ou o rato, embora existem outros modelos, como primata, beagles, enfim, tem diversos modelos animais, mas só a gente fazendo uma comparação rápida com algumas características deste modelo, né? Eu gostaria de analisar, por exemplo, o peso. Quando a gente compara o peso que um humano pode adquirir, né, de 2 a 200, embora seja saudável ou não, mas podemos, né, chegar a esse peso, né, do corpo, o animal entre 20 e 500 gramas. Ok, aqui a gente já tem uma diferença considerável. A idade de 0 a 100 anos, né, e um animal em biotério no máximo 2 anos. Essa parte aqui da idade, né, dos anos de vida que ele vai ter, junto com a trajetória que a gente vai falar um pouquinho aqui no final da tabela, eu acho que são pontos importantíssimos para a gente ter em conta. A etnia, sim, miscigenado, a gente temos ambos gêneros. Geralmente, os estudos conduzidos com animais, eles escolhem um gênero, sim, o macho ou fêmea. Pode ter, claro, alguns estudos que são conduzidos com ambos os gêneros. A alimentação e os costumes. Sim, a gente tem uma alimentação diversa e somos livres. O animal, uma alimentação estandarizada, né? E de fato eles são presos em jaulas. Toda essa parte aqui de alimentação e costumes, hoje em dia sabemos a importância da epigenômica, né? Do nosso mapa genômico, do nosso padrão de metilação. E vai, de fato, mostrar diferenças. Então, a gente vai comparar, né, organismos totalmente diferentes quando a gente pensa numa epigenômica. E quando eu falei da trajetória e da idade, quando a gente pensa na idade que um ser humano consegue, né, desenvolver e a trajetória, ao longo da nossa vida, a gente adquire várias doenças, a gente adquire vários tratamentos, desde um canal de dente até um tratamento de Covid, algumas cirurgias, tratamentos oncológicos. Então, a gente tem, de fato, um panorama que é totalmente diferente quando a gente pensa naquele animal de biotério, aonde a gente vai induzir artificialmente uma doença e a gente vai ver a resposta de um único tratamento para aquela doença. Então, a gente não tem toda essa trajetória que o ser humano, né, carrega com ele. Então, por exemplo, se eu quero ver o efeito hepatotóxico de um medicamento ao longo dos anos, né? Então, eu tenho que tomar esse medicamento por 10 anos para ver se eu acabo tendo um efeito crônico. O animal, ele não vai me dar isso no estudo, porque no máximo 2 anos ele morreu. Aí a gente pode, de fato, burlar um pouquinho o sistema testando doses altíssimas naquele animal para ver se ele daria alguma hepatotoxicidade, por exemplo. Isso é um problema. E isso gera falsos negativos e falsos positivos. Por quê? São doses tão altas que nunca seriam utilizadas no humano. E às vezes a gente acaba descartando, né, algum fármaco que ele seria extremamente benéfico para o humano. Mas a gente descartou porque a gente testou ele em concentrações altíssimas, que deram uma toxicidade altíssima naquele animal, e a gente não consegue passar do pré-clínico. Então, com essas comparações pequenas, a gente já vê que o modelo animal, ele não se assemelha ao humano. Então, a gente não pode esperar que a gente tenha resultados preditivos quando a gente testa uma nova molécula num animal, com todas essas diferenças, e que sejam de fato reproduzíveis depois no humano. Então, hoje em dia, sabemos, né, que toda essa experimentação animal, ela está trazendo o progresso em muitas áreas, assim, não só na parte farmacológica, na indústria alimentícia e por aí vai. Mas tem dois pontos especiais que eu queria trazer com vocês, que são os que mais, né, chamam um pouco a atenção. Essa variação de espécies, em que sentido? A gente fala, bom, mas a gente está sendo um pouco radical, né? A gente está trazendo um camundongo para que ele seja exatamente igual à espécie humana. Claro que não vai ser. Ok, esse é um ponto, né? E o outro ponto que está chamando muito a atenção é quando a gente chega na fase final dos ensaios clínicos e a gente acaba vendo isso, né? Que o fármaco ele não é eficaz ou que ele pode apresentar alguma toxicidade. Isso é um problema, porque a gente tem aquele investimento de 10, 15 anos, não somente de tempo, mas também de dinheiro, que ele acaba sendo, né, totalmente jogado fora no final, né, daquele testeio clínico. Então, com
quando a gente fala dessa variação de espécies, a gente poderia pensar o seguinte: bom, mas será que entre as espécies animais eles conseguem reproduzir? Eu consigo ter uma replicabilidade daqueles resultados? E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Uma frase muito famosa também do Thomas Hartung, ele fala: os seres humanos não são ratos de 70 quilos. E eu acho que isso ficou muito bem explicado na tabelinha anterior, nos outros slides. Então, eles decidiram, sim, é, pegar protocolos, né, altamente padronizados e testar esses protocolos em diferentes espécies de animais, para ver quanto que eles conseguiam reproduzir. O primeiro testeio foi entre camundongos e ratos, e eles testaram aproximadamente 121 moléculas, né, de químicos, substâncias químicas, referente à carcinogenicidade, sim? Somente obteram uma reprodutibilidade entre essas duas espécies de 57%. E isso chama muita atenção, porque a gente pensa, nossa, se entre um camundongo e rato, que a gente esperaria que eles tenham semelhanças, né? Só consigo reproduzir 57%, como que eu espero que o camundongo consiga reproduzir no humano todos os efeitos que a gente viu? E aí a gente pensa, quantos medicamentos estamos descartando quando provavelmente eles são extremamente benéficos? Isso é um ponto muito preocupante. O outro teste que foi feito foi com ratos e coelhos, e aí eles viram a toxicidade enquanto ao órgão-alvo. Então, por exemplo, se ele vai ser hepatotóxico, se ele vai ter algum efeito nos rins, e aí eles viram que tiveram uma reprodutibilidade de 60%, também bastante preocupante. O ponto que foi um pouco mais reprodutível foi quando eles fizeram sensibilização de pele entre o porquinho da Índia e camundongos, que eles obtiveram 77%, né, de reprodutibilidade. Então, eu acho que fica claro que o modelo que a gente está utilizando, ele não é preditivo do humano. Por isso que a gente tem todas essas falhas. Então, o nosso problema hoje é que a gente não está sabendo testar nossas novas moléculas. Então, hoje em dia, a gente está num impasse, né? Por um lado, a gente quer ter uma ciência que seja ética, ou seja, que a gente tenha uma ciência livre de animais, mas que essa ciência que a gente está construindo, ela também tenha qualidade. Hoje em dia, os resultados que a gente está obtendo não têm suporte científico. Então, a gente precisa mudar isso. Precisamos mudar a forma em que a gente está testando nossos produtos. E qual seria o ponto? A gente criar modelos que tenham maior capacidade preditiva. E aí onde entrou, né, a cultura de células, que foi nossa grande aliada, inicialmente com o cultivo 2D, e hoje em dia com o cultivo 3D, e cada vez mais está evoluindo para esferoides, organochip, human nanochip, né, que vai ser o futuro, né, de toda essa parte de cultivo celular. Então, como que começa toda essa parte de modelos com maior capacidade preditiva, né? Cujo objetivo é substituir a experimentação animal. Hoje em dia, a gente tem alguns degraus que a gente tem que subir, né, na hora que a gente vai testar uma formulação nova. Então, a gente sempre vai iniciar em sílico, fazendo vários testes por proximidade de estrutura química, composto ativo, tem vários programas, SAR, QSAR. Então, a gente vai, de todas essas moléculas que a gente investigou, a gente vai começar a ver qual delas tem, por exemplo, algum composto ativo, qual poderia ter algum alerta mutagênico, por exemplo, ou tóxico. E aí a gente vai começar a fazer uma filtragem, digamos assim, um funil daquelas moléculas todas que a gente pesquisou. Uma vez que a gente faz essa pesquisa, a gente vai passar no in vitro, né? No in vitro, a gente vai fazer todos os testes de segurança e eficácia, né? Protocolizados, reconhecidos internacionalmente, e a gente vai determinar se a gente consegue, né, chegar a alguma decisão sobre aquela molécula. Em alguns casos, a gente vai conseguir fechar nosso desfecho utilizando, né, a toxicologia em sílico e a toxicologia in vitro. Mas vai ter alguns casos que ainda a gente vai ter que recorrer, como o último caso, por isso que ele está no último degrau da nossa escada, a experimentação em vivo, sim? No caso que a gente tenha que utilizar a experimentação em vivo, a gente sempre vai cumprir o princípio dos 3 R's, que os 3 R's eles falam de substituição, redução e refinamento. Substituição, ele se refere ao quê? Sempre que eu estiver com um método alternativo reconhecido, é obrigatório utilizar o método alternativo e não o método in vivo.
Redução quer dizer o seguinte: bom, não consigo substituir 100%, mas eu consigo reduzir o número de animais, por exemplo. Eu consigo fazer toda essa etapa in silico in vitro, sim, de uma parte do meu teste. E aí, depois, no final, eu vou no animal, eu acabo reduzindo o número de animais que eu estou testando, se eu tivesse começado, por exemplo, do zero em vivo. Então, isso se denomina redução. Métodos que vão reduzir, mas ainda não vão substituir. E o refinamento se refere a, no caso que eu precise utilizar esses métodos em vivo, o animal ele tem que ser, se houver algum procedimento, ele tem que ser anestesiado, ele não pode estar em gaiolas, né, pequenas, por exemplo, ele tem que ter recreação ambiental, ele não pode estar estressado. Então, assim, tem todo um cuidado hoje em dia que antes não tinha, embora não seja o ideal, mas antes não tinha, né, com os animais. Então, a gente vai sempre seguir, né, essa linha de raciocínio quando a gente precisa testar algum composto. E como que a gente chega, então, nessa ciência de qualidade, né, para a gente poder ter esses dados, né, que sejam reprodutivos ou que tenham uma predição assertiva? Então, para isso, a gente tem vários protocolos, né, que são escritos pela OECD. Eu já vou falar um pouquinho o que é a OECD. Esses protocolos, eles já foram validados, eles são validados de uma maneira internacional, então são extremamente confiáveis. A OECD não só ela vai liberar esses protocolos, como também ela vai liberar diversos guias, como por exemplo, o Guia de Boas Práticas em Cultura de Célula é um documento da OECD. O Guia de Boas Práticas em Métodos in Vitro também é um documento da OECD. A IATA é um documento da OECD que preza para a gente ter uma abordagem integrada de métodos para conseguir fechar um desfecho toxicológico, por exemplo. Vou falar um pouquinho mais na frente. E, obviamente, a gente seguir toda uma rastreabilidade em nossos laboratórios, seguindo POPs e relatórios bem, digamos assim, que sejam POPs, que eles sejam revisados, não são escritos e deixados lá, né? Na prateleira, mas eles têm que ser revisados. Os relatórios, eles têm que ter, né, um esboço do que cada teste tem que estar relatado, o relatório é isso, relatar tudo que a gente fez naquele teste. Então, tem que ter um padrão de qualidade, sim? Então, o primeiro seria a OECD, a gente entender de fato o que ela é. A OECD é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela foi fundada em 1961 e a sede foi em Paris. Hoje em dia, acredito que são 38 países que são membros da OECD. O Brasil ainda não é, mas ele é ouvinte. Então, esperamos que em breve o Brasil possa integrar, né, os países membros da OECD. Mas, basicamente, o que ela é? Ela é um fórum para estimular o progresso mundial. E quando a gente fala de progresso mundial, a gente fala de diversas áreas, sim? Não só da saúde, não só dos medicamentos, a gente fala de administração, economia, psicologia. Um desses departamentos ou divisão é a divisão do meio ambiente, saúde e segurança. Essa divisão aqui é o responsável pela publicação de todas essas diretrizes que eu mostrei no slide anterior, sim, da validação e da realização dos ensaios que vão ser descritos naquele protocolo, tá? Um ponto bem importante da OECD é que todas essas diretrizes, esses guias, eles se encontram disponibilizados no site da OECD de forma gratuita. Tá? Então, somente seguimos a OECD? Não. Existem outras normas de padronização e de harmonização de testes, como, por exemplo, as ISOs. A gente também segue diversas ISOs, dependendo do item de teste ou do teste que a gente precisa realizar no momento. Farmacopeia, brasileira, europeia, americana. Então, a gente tem diversas entidades que vão disponibilizar, vão tentar unificar esses protocolos para que a gente consiga padronizar. Então, o que eu faço aqui é comparável com o que você faz lá no laboratório de vocês. Qual é a diferença entre, por exemplo, uma ISO e uma OECD? A ISO é paga, então, assim, limita um pouquinho o acesso, né, das pessoas ou dos laboratórios, igual que algumas farmacopeias. Algumas são gratuitas, outras não são. Como que a gente tem essa implementação desses métodos alternativos no Brasil? A gente tem essas entidades que elas trabalham em prol da implementação dos métodos alternativos? Claro que temos.
Inicialmente, a gente tem a criação do CONSEI em 2008. O CONSEI é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, então tem diversas funções. Uma delas é a publicação de resoluções normativas, né, reconhecendo os métodos alternativos em solo brasileiro. Eu já vou falar um pouquinho mais disso. A gente tem o BRAGVAM, que o BRAGVAM é o Centro Brasileiro para Validação de Métodos Alternativos. A sede dele é na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Bragman, ele vai se encarregar de validar dossiês, por exemplo, de métodos alternativos. Ele vai receber essa informação, vai avaliar essa informação, vai solicitar novos testes, por exemplo, e uma vez que esse método alternativo foi validado, ele, na verdade, sugere ao Conselho que seja reconhecido no Brasil. Aí é onde o Conselho emite a resolução normativa reconhecendo aquele método alternativo. Temos também o RENAMA. O RENAMA é a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais. E o RENAMA é muito importante porque tem um vínculo ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Então, a gente consegue, por meio de editais, conseguir verba para implementação de novos métodos alternativos e validação dos mesmos. Temos também o PREMASU, que é a Plataforma Regional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais de Experimentação, aonde se encarrega, por exemplo, de disseminar o conhecimento de diferentes métodos, não só no Brasil, sino toda a parte do Mercosul, América Latina. E temos também, né, nossa principal estrela, que é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é aquela que vai analisar todos esses dossiês daqueles medicamentos e novas moléculas para determinar se de fato ele é seguro. Então, quando chegar um dossiê a ela com métodos alternativos ao uso de animais e não em vivo, ela de fato tem que estar preparada para poder, né, validar aquele documento que chegou em ela e reconhecer aquele medicamento ou nova formulação. Então, falando um pouquinho dos métodos alternativos que são reconhecidos hoje no Brasil, até o momento no Conselho, a gente tem as resoluções normativas, né? Essas resoluções normativas, como eu expliquei antes, elas são publicadas no Diário Oficial. Então, por exemplo, a Resolução Normativa 18 e a 31, elas foram publicadas no Diário Oficial, reconhecendo X métodos alternativos ao uso de animais para X desfechos toxicológicos. Elas duas foram publicadas em 2014. Isso quer dizer o quê? Que a resolução normativa, ela dá 5 anos, né, para que todos os laboratórios se adaptem a essa nova metodologia. Então, no caso da 18 e da 31, elas acabam sendo obrigatórias a partir de 2019. Tá? Funcionam dessa maneira. Então, temos a Resolução Normativa 31 e 45, que foram publicadas em 2016 e 2019, respectivamente. A RN 56, que foi publicada em 2022, e eu vou só chamar a atenção da Resolução Normativa 58, publicada em 2023, porque ela é um pouco diferente às outras resoluções normativas. Essa resolução normativa, ela foi publicada proibindo o uso de animais para testes de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria. E ela passou a vigorar instantaneamente a partir do momento que foi publicada. Então, não temos esses 5 anos para se adaptar às novas tecnologias, tá? Então, a RN 58 é a única que, de fato, ela foi publicada e ela entrou em vigor na data da publicação. E em 2026 tivemos as duas publicações da RN 75 e 76, que foi um marco muito importante que eu conto para vocês. Nessa tabelinha aqui, a gente vai ter as resoluções normativas, para a gente conhecer os métodos que de fato são válidos em solo brasileiro e internacionalmente também. O desfecho que eu vou avaliar, o método, ou seja, o número da OECD, que é aquele que a gente vai jogar para obter aquele protocolo gratuito, e qual é o princípio dos 3 R's que ele está cumprindo. Então, por exemplo, a OECD 431 é um método de corrosão, né, de pele in vitro, e ele substitui 100% o animal. Tá? Foi publicado em 2014, então a partir de 2019 não é possível utilizar animal para avaliar, por exemplo, corrosão dérmica.
A RN31 tem outros desfechos, outros métodos validados, e as últimas que eu falei para vocês, a 75 teve um marco muito importante, porque se a gente avaliar todos os desfechos que a gente tem aqui para analisar, são desfechos toxicológicos. A RN75, ela reconheceu a transição, sim, de métodos alternativas para não utilizar camundongos para diagnóstico da raiva. Então, é a primeira resolução normativa que não aborda um desfecho toxicológico, mas ela já entra na parte do diagnóstico. Então, é extremamente importante a gente ter os métodos alternativos entrando cada vez mais e não só fechando desfechos toxicológicos. Então, como vocês podem ver, temos muitos métodos alternativos reconhecidos no Brasil. Quais são os setores impactados por essa implementação das novas abordagens metodológicas? Principalmente a cosmética, né? Porque a partir de 2023 não pode ser utilizado nenhum tipo de animal, né? Para testar cosméticos, perfumes ou algum produto de higiene pessoal, como shampoo, sabonete, etc. E em 2025 tivemos a aprovação da lei também. Então, por lei, não pode ser utilizado animais. A parte médica é extremamente impactada porque a gente não só vai testar fármacos, a gente tem que testar dispositivos médicos, seringas, êmbolos de seringas, catetes, garrotes. Então, assim, vejam como que é amplo todos os produtos que a gente testa. Farmacêutica, claro, né? Toda a parte de medicamentos, de vacinas, de soros. A parte alimentícia, toda a parte de aditivos, corantes, eles têm que ser testados para a gente garantir que a gente está disponibilizando à sociedade um produto seguro. Toda a parte de agroquímicos também eles precisam ser testados. Então, os setores impactados praticamente são todos os que a gente possa imaginar: brinquedos, artigos escolares. Então, como que a gente resolve isso no laboratório, né, do BCRJ de toxicologia in vitro, né? Nosso laboratório, ele executa, né, todos esses testes de segurança e eficácia, atendendo vários tipos de substância, desde brinquedos, agro, textil, cosméticos, farmacêutica, alimentos, como eu falei para vocês. Todo o nosso escopo de citotoxicidade, ele tem reconhecimento nas normas BPL, que são normas internacionais, e fazemos parte do RENAMA também, daquela rede que eu contei para vocês um pouquinho antes. Então, quais são os estudos que a gente pode fazer, por exemplo, o que a gente faz para dispositivos médicos? Então, para dispositivos médicos, a gente não segue uma OECD, a gente segue a ISO 10993, parte 5, que é aquela que vai informar os protocolos para testes in vitro de dispositivos médicos. Então, a gente faz o teste de exposição direta ou indireta, avaliação por MTT, o teste de difusão em agar, também segundo isso, e seguindo também a farmacopeia brasileira. A gente também realiza em nosso laboratório o teste da OECD 129. Este teste ele é muito importante porque ele prevê a toxicidade oral aguda, sim, de substâncias de químicos. Ele é um teste que ele não substitui 100% o teste em vivo no animal, mas ele reduz. Então, o que acontece? A gente prepara toda essa parte in vitro para a gente obter concentrações de IC50, que eles vão ser preditivos de um LD50, e com esse valor de LD50 é onde a gente vai desenhar depois o teste em vivo. Mas aí, por que que a gente está reduzindo? Porque o número de animais que no final vai ser testado é muito menor, como se eu tivesse iniciado o meu teste com animais desde o começo. Então, o teste UECD 129, ele foi desenhado, né, para que ele seja uma estimativa, mas hoje em dia a gente já tem uma árvore, né, de tomada de decisões, onde a gente já tem casos de itens de testes que eles fecham o desfecho somente com o teste in vitro, sem passar para o teste in vivo. Então, ele pode ser também tomado como uma decisão final. Com respeito aos estudos de irritação e corrosão dérmica, nós realizamos os testes OECD 439, que é o de irritação dérmica, e 431, que é o de corrosão dérmica, e também realizamos os testes de risco ou dano ocular, que seria o teste da OECD 491 e 492B. Eu queria chamar a atenção desses dois testes, por quê?
eles fazem parte da IATA, não sei se vocês lembram, nos slides anteriores eu falei para vocês do outro documento, né, que é emitido pela OECD, que são as famosas IATAs. As IATAs são documentos onde eles, digamos assim, promovem a integração de abordagens metodológicas para que a gente consiga fechar um desfecho toxicológico. Então, por exemplo, com o método 491, eu não consigo categorizar, né, se aquela substância vai ser irritante ou não vai. Tudo bem, mas quando a gente faz em conjunto o 492B, a gente consegue abordar, né, integrar essas abordagens e fechar o desfecho toxicológico. E dessa maneira, o teste em vivo não é necessário que seja realizado. Então, às vezes, o método em si, ele não substitui 100%, mas quando a gente integra abordagens in vitro, a gente consegue fechar, né, o desfecho toxicológico. E é isso o que as IATAs propõem. Então, neste caso de riscos oculares, é a IATA 263, perdão, que foi publicada pela OECD em 2003. Tem diversas IATAs para diversos desfechos toxicológicos. Então, eu vou explicar um pouquinho esses dois testes e qual é a diferença. Por que que um é mais limitado do que o outro e por que que a gente precisa integrar ambos? Então, por exemplo, a OECD 491, que seria o de teste de exposição rápida, a gente vai utilizar, né, uma monocamada celular. Então, a gente vai utilizar um cultivo 2D. Nessa célula que a gente utiliza, é uma célula que se chama CIRC, que ela provém de retina de coelho. Então, nesses pocinhos aqui, nessas células, a gente vai expor nossa substância e depois a gente vai avaliar a viabilidade celular por meio de MTT. E a gente vai conseguir determinar, segundo a porcentagem, se houve algum dano nessas células pela exposição da substância ou não. No 492B, a gente já não utiliza mais uma linhagem celular em 2D. A gente utiliza um tecido em 3D. Então, aqui a gente, na verdade, tem um epitélio córneo reconstruído a partir de células humanas, né? Então, a gente tem exatamente isso que vocês estão vendo aqui, um epitélio com todas as camadas, né, de estratificação, e nesta pele, ou neste epitélio, né, ou neste epitélio córneo, a gente vai depositar nossa substância e depois também via MTT a gente vai avaliar a viabilidade tecidual, né? Então a gente vai ver se aquele tecido teve algum tipo de injúria ou se ele conseguiu se recuperar ou não. Com esses dois testes, a gente consegue fechar o desfecho toxicológico de riscos oculares. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a gente pode expor tanto um item de teste líquido quanto um sólido. Então, a gente vê como que a gente coloca sobre o epitélio. No 492V, o epitélio córneo, que é validado internacionalmente pela OECD, é o que provém da Episkin L'Oréal, que a gente pode adquirir com eles. Um outro ponto que a gente tem que avaliar não é só um desfecho toxicológico, mas também é um desfecho de mutagenicidade ou de genotoxicidade. Então, tem diversos testes padrão ouro, né, que são testes em vivo, porém, temos testes, métodos alternativos ao uso de animais que substituem 100% esses testes em vivo. Um deles é o teste de Ames, seguindo a OECD 471. O teste de Ames, ele foi reconhecido pela Resolução Normativa do Conselho em 2022, a Resolução Normativa é a 56, então ele passa a ser obrigatório a partir de 2027. De qualquer maneira, o BCRJ ele já implementou e já presta serviços de mutagenicidade, seguindo a OECD 471, e ele é um teste extremamente importante, porque quando a gente tem alguma substância nova, onde a gente não tem nenhum tipo de registro, não conhecemos nenhum dado, NID IC50, LD50, toxicidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um teste de mutagenicidade. A gente precisa entender se ele é mutagênico, antes dele ser tóxico ou não. Então, por exemplo, se a gente tem uma nova formulação, um novo ingrediente num cosmético, um novo aditivo alimentício, a gente precisa, onde não há registros dele, a gente precisa primeiro ver se ele é mutagênico, para depois decidir se ele é tóxico e fazer todos os outros ensaios que a gente tem para fazer, tá? Ele é extremamente importante. Para os ensaios de mutagenicidade, nós temos habilitação REBLAS, quando a categoria de produtos corresponde a IFAs ou medicamentos.
Como que funciona basicamente o teste de Ames? No teste de Ames, a gente substitui o animal 100% e a gente utiliza bactérias. Então, a gente utiliza um conjunto de 5 bactérias, obrigatoriamente 4 de salmonela, 4 cepas de salmonela e uma que pode ser salmonela ou Escherichia coli. Isso está tudo descrito na SCD 471. E a particularidade dessas cepas bacterianas é que elas já possuem uma mutação. Elas possuem uma mutação que essa mutação não permite delas crescerem quando a gente plaqueia elas em meio mínimo. Então, qual seria mais ou menos o fundamento do teste? Eu vou expor minha substância a essas cepas bacterianas e se minha substância for mutagênica, ela vai conseguir reverter essa mutação e aí eu vou observar crescimento bacteriano no meio mínimo. Então, a diferença dos outros, que a gente não vê crescimento, para ele ser mutagênico, eu tenho que ver crescimento nas minhas placas. Então, basicamente, a gente vai se basear na contagem bacteriana. Essa contagem bacteriana, ela pode ser automatizada com contador de colônias, como é no caso do BCRJ, mas também pode ser feita de forma manual. Essa contagem bacteriana, ela vai gerar um índice de mutação, ou de mutagenicidade, que vai gerar o potencial mutagênico daquela substância. Em 2024, a Anvisa, ela fez uma atualização do Guia 50 na versão 4, aonde ela forneceu o protocolo do teste de Ames otimizado para nitrossaminas. Então, qual é o objetivo disso? É aumentar a sensibilidade quando o nosso item de teste é nitrosaminas. Então, também no BCRJ realizamos o teste de Ames seguindo a Anvisa, o Guia 50. Um outro ponto que a gente precisa ter em conta para alcançar nessa ciência de qualidade que a gente quer é disseminar o conhecimento. Dessa maneira, né, a gente vai conseguir, né, que todo mundo consiga trabalhar com qualidade, com altos padrões de qualidade. Então, esse é um ponto muito importante para o BCRJ. Então, por isso, a gente tem 3 cursos que a gente oferece de forma presencial. Então, são cursos de duração de 40 horas, ou seja, uma semana inteira, onde eles são desenhados para, na parte da manhã, ter o conhecimento teórico e na parte da tarde a gente ter a prática em laboratório, né, de tudo isso que a gente viu na teoria. Então, hoje em dia, nós oferecemos 3 cursos, né? Boas práticas em cultivo de células, que é o curso mais básico, cultivo de células 3D e o curso de métodos alternativos ao uso de animais, que seria o curso de toxicologia in vitro. Então, uma última mensagem que eu gostaria de passar para vocês é isso: vamos utilizar ciência, ciência de qualidade, não vamos utilizar animais por uma questão ética e por uma questão de falta de suporte científico, e vamos utilizar nossas células, tanto em modelos 2D como modelos 3D, para a gente conseguir substituir os animais nos laboratórios. Muito obrigada.